Ei, você que está assistindo este vídeo, você mesmo que quer ser aprovado no curso teórico Detran Amapá, venha junto, vamos assistir essa aula. Bom, vamos começar aqui mais uma videoaula, dicas de provas. Para você que está assistindo a esta videoaula, fiquem atentos a tudo que nós vamos colocar em prática hoje aqui dentro da sala, tá bom? Então, vamos começando com umas palavras a serem descartadas da prova. Então, olha só, pessoal, sempre que vocês identificarem aqui a palavra somente, a palavra apenas, a palavra aí, significado farol alto, passos longos, freio ABS, 2 vezes, 20 vezes, a palavra exclusivamente, rádio toca-fitas, porta-malas, cinzeiro, a frase todas as alternativas estão corretas, estacionar, sempre vai vir ali a questão da remoção ou removido. O que eu peço para vocês, gente? Fiquem atentos a estas dicas de provas, tá? Porque esses bizu aqui que vocês estão vendo, esses bizu, essas palavras, elas 90% quando elas caírem na provinha de vocês, vai estar incorreta, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Sempre que a palavra somente, sempre que a palavra aqui, ó, somente estiver no início da opção, você automaticamente vai dar aquela opção como descartada. Sempre que o apenas estiver ali no início da sua alternativa, você também vai atribuir o descarte daquela alternativa. Farol alto. Por que o farol alto vai fazer com que aquela alternativa esteja incorreta? Levando em consideração que o farol alto ele tem como um dos seus principais objetivos clarear a via. Normalmente o farol alto ele é utilizado durante a noite, só que em vias desprovidas de iluminação pública. Então, sempre que você utiliza o farol alto de forma desproporcional a uma via provida de iluminação pública durante o dia ou até mesmo durante a noite com iluminação pública, você pode ofuscar a visão do condutor que vem no sentido contrário. Então, essa questão de ofuscamento que faz parte do farol alto vai fazer com que aquela alternativa esteja incorreta. Temos aqui também a questão dos passos longos. Hoje, 2021, o novo código, ele diz que toda vez que você for atribuir uma distância entre o veículo e o triângulo de emergência, você deve atribuir passos longos. Só que na prova de vocês, Detran, Amapá, não cai a opção passos longos, sempre vai cair a opção passos curtos. Na teoria, na prática, depois eu vou mostrar para vocês na questão de prova, tá bom, gente? Sempre cai assim, esses passos longos eles sempre vêm no intuito de induzir o aluno ao erro, tá bom? Mas hoje na literatura, em 2021, a opção correta seria passos longos. Só que na tua prova a opção correta sempre vai ser passos curtos. Então por isso que sempre que tiver passos longos você automaticamente vai eliminar aquela alternativa. Vamos supor que você tenha ali uma pergunta que se refere à distância entre o triângulo de emergência e o seu automóvel. A distância entre o triângulo de emergência e o automóvel é uma distância de acordo com a quilometragem da via. Vamos supor que na opção A, na opção B, na opção C e na opção D e na opção E, você tem ali nas 5 alternativas a opção passos longos. Agora você vai trabalhar a interpretação. Como todas as 5 alternativas possuem passos longos, o que você vai fazer agora? Você vai trabalhar a quilometragem da via. Se a via ela for 40 km, você vai atribuir 40 passos longos. Vamos supor que tem um outro formato. Na alternativa A tenha passos longos, na alternativa B passos longos, na alternativa C passos longos, na alternativa D passos longos e na alternativa E passos curtos. O que você vai fazer agora? Eu vou eliminar A, B, C e D. Como tem passos curtos, eu vou lá e atribuo a opção passos curtos. Tá bom aí, pessoal? Temos aqui também a questão do freio ABS, porque o freio ABS ele ainda não é cobrado na prova do Detran Amapá. Porque o freio ABS ele só passou a ser obrigatório nas caminhonetes e automóveis a partir do dia 1º de janeiro de 2014, segundo a resolução CONTRAN 380. Só que a tua prova ela é uma prova antiga, uma prova desatualizada. E essa opção freio ABS, que quando cair na tua prova, não era obrigatório.
Então, sempre que tiver freio ABS na tua provinha, já dá aí como eliminado. Temos aqui também a questão da opção 2 vezes e 20 vezes. Esse 2 vezes e esse 20 vezes é o valor multiplicável da multa. Tá? Então, na tua prova, nunca vai cair a opção 2 vezes e 20 vezes. Sempre vai cair em formas corretas. 3 vezes, 5 vezes e 10 vezes. Então, automaticamente você vai ali eliminar a opção 2 vezes e a opção 20 vezes. A palavra exclusivamente, ela serve o mesmo conceito de somente e apenas. Quer dizer o quê? Sempre que tiver ali o somente no início, o apenas no início da alternativa e a palavra exclusivamente no início, 90% destas palavras aí no início das alternativas estarão incorretas. Então, obviamente que você vai ter ali uma leitura a mais, uma interpretação a mais para fazer com que o acerto venha. Temos aqui também a questão do rádio toca-fitas. Por que o rádio toca-fitas ele sempre vai vir como incorreto? Porque o rádio ele não é um item obrigatório do veículo. Os veículos de CFC, os veículos de ensino-aprendizagem do aluno não possuem rádio toca-fitas. E esse rádio não interfere na mecânica veicular. Então, como ele não interfere diretamente na mecânica veicular, ele não é um item obrigatório do veículo. Então, por isso, sempre que vier ali o rádio toca-fitas, sempre é uma opção incorreta aí. Tá bom, meus alunos? Temos aqui também a questão do porta-malas. O porta-malas, ele faz parte do sistema de carroçaria do teu veículo. Ele é um item obrigatório do teu veículo, ele é considerado um item obrigatório do teu veículo, até porque você não pode transportar pessoas nos porta-malas, você não pode deixar o porta-mala aberto, você tem que fazer sempre a verificação do porta-malas. Só que na tua prova, sempre que vier porta-malas, vai vir uma informação incorreta. Então isso é um bizu que eu estou te dando, é uma dica. Sempre que vier ali porta-malas, na tua prova aqui do Detran Amapá, sempre vai estar incorreta, tá bom, meus queridos? Temos aqui o cinzeiro, olha, o cinzeiro ele parte para um item não obrigatório. Então, sempre que tiver aí o cinzeiro, também automaticamente a opção já estará incorreta. Temos a opção todas as alternativas estão corretas. Por que a opção todas as alternativas estão corretas? Por quê? Olha só, gente, sempre que vier essa opção, todas as alternativas estão corretas, sempre vai estar errado. Por quê? Primeiramente, tá? O Detran ele só assinala uma opção como correta. Vamos supor que a letra A esteja correta. Só que aí você leu a B, a C e a D. Na sua leitura você identificou que elas parecem ser corretas. Aí você fala, está muito próximo do correto, então eu vou marcar todas. Só que o Detran ele nunca assinala todas as opções que estão corretas, sempre vai ser só uma. Então, como é só uma, a própria interpretação da frase ela já diz, todas as alternativas estão corretas. Como é só uma correta e você marca todas, você vai estar colocando a correta e as outras 4 opções incorretas ali, no contexto da prova, tá bom? Então, fiquem atentos aí a estes bizu. Temos aqui também a questão do estacionar. É importante frisar que sempre que tiver a opção ali na tua prova, a palavra estacionar, você vai em busca da palavra na resposta. Remoção ou removido. Sempre vai estar correto remoção ou removido quando na pergunta da prova vier a palavra estacionar. Tudo bem, certo? Tudo bem, pessoal? Tudo certinho aí? Eu acho que não tem erro não, tá? É só ficarem atentos a estas dicas aí que vai dar tudo certo para o nosso curso. Vamos aqui para uma pergunta de prova para vocês verem como funciona o processo, tá bom? Aqui, olha, é uma pergunta de prova e essa pergunta ela cai constantemente aí nas provinhas dos alunos, tá? Então, olha o que ele fala. É condição necessária para o veículo ser considerado licenciado pelo órgão de trânsito. Aí eu tenho a opção A, todas as alternativas estão corretas. Vejam que na opção A já está errada. Por que a opção A já está errada? Porque aí eu tenho lá o bizu, né, que é aquela dica de prova. Sempre que tiver a opção todas as alternativas estão corretas, essa opção automaticamente é dada como incorreta. Temos aqui na opção B a palavra, olha só, gente, apenas. Olha só a palavra apenas. Sempre que tiver apenas no início da alternativa, como vocês estão identificando aqui, também vai estar incorreta. Na letra C, vamos partir para o mesmo pressuposto, de que o apenas vai estar incorreto, e na D aqui também vai estar incorreto. Então, eu eliminei a B, a C,
Vou eliminar aqui a D e, claro, vai restar somente a alternativa E. A alternativa E aí é a questão de prova. Veja que em poucos segundos eu consigo achar a resposta só com a auto-eliminação das palavras. Eu vou eliminar apenas, eliminei a frase, todas as alternativas estão corretas, cheguei lá onde eu queria, que era a resposta. A resposta, a quitação do IPVA, do seguro obrigatório do IPVAT e das multas de trânsito. Vamos entrar aqui para mais uma pergunta. Olha o que ele fala aqui na segunda pergunta. Quando estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido com... Veja só, na pergunta eu identifiquei a palavra estacionar. Lá no Bizu, na dica de prova, eu falei para vocês que sempre que tiver a palavra estacionar, eu vou em busca de duas palavras, remoção ou removido. Dentre as alternativas A, B, C, D e E, somente uma das 5 alternativas possui aí a palavra remoção. Então, marque aí a alternativa C, que é um pontinho garantido. Uau. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam gostando dessa videoaula. Então, vamos aqui para mais uma pergunta. Olha só o que ele fala. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis, será punido com... Mais uma vez, eu identifico a palavra estacionar. Volto a frisar. Sempre que tiver a palavra estacionar, eu vou atrás da palavra remoção ou removido. A única opção dentre as 5 alternativas citadas é a opção B. A opção B tem a palavra remoção, então eu vou lá e marco a opção remoção e um pontinho garantido aí, pessoal. Olha só como é fácil, em poucos segundos aí você está resolvendo essa questão. Mais uma vez, agora eu identifico aqui de cara a palavra estacionar. Eu até grifei aqui a palavra, olha, para que vocês possam identificar melhor, estacionar. Eu vou fazer diferente, eu não vou ler mais a pergunta. Eu já achei a palavra estacionar, então eu vou usar o método da dica de prova. Estacionar, remoção ou removido. Então eu vou ler a letra A. A, que é pagar uma multa por tratar-se de uma infração média. Bom, aí não tem nem a palavra remoção e nem a palavra removido. Vou lá para a alternativa B. Seu veículo é removido e pagará uma multa por se tratar de uma infração leve. Olha só, gente, já encontrei aqui a palavra removido. Então, a B ela já se credencia a ser uma opção correta. Porém, eu vou ali para a letra C. Olha, letra C, todas as alternativas estão corretas. Sempre vai estar incorreto, né? Seu veículo retido pagará uma multa por se tratar de uma infração grave? Não. E sua CNH apreendida e pagará uma multa por se tratar de uma infração grave? Não. Bom, mais uma vez encontramos aqui a dica de prova. Removido ou remoção, estacionar. Alternativa B, um pontinho garantido aí para vocês, né, meus alunos? Não está ficando mais fácil? Fica mais fácil. Depois dessa aula de hoje aí, se você não tirar no mínimo aí 30 pontos na prova do Detran, não dá para aceitar. Temos aqui também, olha, mais uma pergunta de prova. Ele fala assim: o condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. Alternativa A, já identifico a palavra aqui, olha, apenas. Na alternativa B, a palavra apenas. Na alternativa D, eu encontro aqui a opção todas as alternativas estão corretas. E na letra E, eu encontro novamente aqui o apenas. Se vocês observarem, em 5 segundos aí eu consegui identificar a resposta. Seria ali a alternativa C, à sua frente nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Gente, adotem esse método sempre que você identificar a palavra apenas, a palavra somente, exclusivamente, no início da alternativa, marcou ali como incorreta, que é certeza que você vai ganhar esse pontinho. Lembra-se, 90% das perguntas do Detran Amapá, sempre que tem aí a opção apenas, vai estar incorreto. Aqui, mais uma opção. O excesso de ruídos emitidos pelos veículos automotores é causado por... Alternativa A, já identifiquei aqui a palavra apenas. B, todas as alternativas estão corretas, já vou eliminar. Olha só aqui na letra C, gente, a palavra somente. E na letra D, a palavra apenas. Mais uma vez aí eu vou eliminar a alternativa A, B, C e D, ficando aí com a alternativa E, que é a resposta.
Se eu adotar esse método, em 4, 5 segundos, 10 segundos no máximo, do máximo, eu já achei a resposta. E lembre-se, eu nem estou me esforçando muito em achar a resposta. Esse é um bizu, é uma dica de prova que vocês jamais devem deixar passar, tá bom? Aqui vamos para uma outra dica de prova. Olha o que essa pergunta ela fala. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve: A. Reduzir a velocidade? Sim, em caso de chuva, o condutor deve reduzir a velocidade. Segunda vírgula aqui, ó. Aumentar a distância do veículo à frente? Sim, quanto mais distante você tiver do veículo à frente, melhor. E acender o farol alto. Olha só aqui, gente, acender o farol alto. O que foi que eu falei para vocês? Dica de prova: farol alto vai descredenciar a opção como correta. Então, a alternativa A já está eliminada aqui, tá bom? Não pode ser por causa do farol alto. A alternativa B: manter a velocidade em 50 km. Essa opção aqui, 50 km, também já vai me credenciar a marcar como incorreta a alternativa B. Por quê? Porque na pergunta ele não cita nenhuma quilometragem específica. Como ele não cita nenhuma quilometragem específica na pergunta, então na resposta eu não posso atribuir nenhum tipo de quilometragem, tá bom? Dica importante de prova. Aqui na letra C ele fala: reduzir a velocidade em período de chuva? Sim, reduzir a velocidade. Reduzir a distância do veículo à frente. Olha só, gente, reduzir a distância do veículo à frente. Aí já não pode, porque lá na questão A, ele fala sobre aumentar a distância do veículo. Esse é o correto. Quer dizer o quê? Que quando você está numa via onde a mesma está com um processo de chuva, a chuva ela vai ocasionar vários fenômenos. Falta de visibilidade, hidroplanagem, aquaplanagem, frio. E essa aquaplanagem, essa hidroplanagem vai fazer com que você aumente a sua distância de frenagem. Quer dizer o quê? Que reduzir a distância do veículo não é uma boa ideia. Ou seja, quanto mais próximo de um veículo eu estiver numa pista molhada, a tendência de me chocar com o veículo da frente é muito grande, tá bom? Então, a alternativa C aqui, por sua vez, já está também incorreta. Temos aqui a opção D, que ele diz assim, olha, reduzir a velocidade, perfeito, sim, reduzir a velocidade. Aumentar a distância do veículo da frente, sim, aumentar a distância do veículo à frente e acender o pisca-alerta. Olha só, gente, até então estava indo legal aí a alternativa D, né? Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente, sim. Só que vamos agora imaginar, está chovendo e vários veículos na pista ligam o pisca-alerta. Como vocês acham que iria ficar o trânsito? Né? Com vários veículos e seus pisca-alertas ligados. Iria meio que atrapalhar a visibilidade de alguns outros condutores, ou até mesmo atrapalhar no senso de direção de alguns veículos, sobre quem vai para a direita, quem vai ultrapassar, quem vai mudar de faixa, quem vai fazer retorno. Então, o que nós precisamos entender? O pisca-alerta, ele só é utilizado para situações de emergência, tá bom? Então, não esqueçam, pisca-alerta é único e exclusivo para situações de emergência. Claro, vamos aqui para a alternativa E. Olha o que ele fala: reduzir a velocidade? Sim. Aumentar a distância do veículo da frente? Sim. E acender o farol baixo? Muito bem, gente. Acender aqui o farol baixo. É importante que vocês acendam o farol baixo para que vocês sejam identificados pelos veículos no sentido contrário ao de vocês. Então, vamos imaginar. Eu estou trafegando numa via, esta via está com uma condição climática, né, legal, só que o clima, o tempo desta via não te proporciona melhores qualidades de visão. Então, olha só, eu vou acender meu farol baixo e facilitar a minha visão ali, o meu veículo, para os veículos que vêm no sentido contrário. A alternativa é de eco, um pontinho aí garantido aí para os senhores e senhoras. Então vamos aqui para mais uma opção. Olha o que ele fala aqui, olha. Todo condutor de veículo deve dar preferência de passagem ao pedestre. Olha só, gente. Vamos imaginar. Na alternativa A, eu já encontrei a palavra somente. Eu disse que somente 90% delas aí vai estar incorreta. Então, somente já vai estar eliminado. Eu nem vou concluir a leitura.
B, já tem somente aqui, eu vou eliminar a alternativa. Letra C, todas as alternativas estão corretas. Lembre-se que esta frase vai te induzir ao erro. Então, sempre que ela vier, automaticamente já exclui, tá? E na alternativa E, você encontra aqui, ó, somente. Então, A, B, C e E já automaticamente aí estão incorretos. A alternativa correta aqui seria a alternativa D. Em qualquer situação, o condutor ele deve dar preferência de passagem ao pedestre, tá? Para quem quer mais informações sobre preferência de passagem, é só ler lá o artigo 214, inciso 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Esses 5 incisos, eles fazem parte do artigo 214. Leia um pouquinho lá sobre esse artigo e ele vai dizer para vocês quem tem preferência sobre a faixa e quem não tem preferência sobre a faixa, tá? Interessante aí essa leitura. Vamos continuar mais uma pergunta aqui, pessoal. Olha o que ele fala aqui, olha. Os veículos automotores, quando em circulação, são considerados grandes agentes poluidores do meio ambiente. Que tipos de poluição eles causam? Se vocês observarem, eu circulei e grifei a palavra aqui, olha só, gente, circulação. Significa que este veículo está em movimento. Na alternativa A, você automaticamente encontra a palavra apenas, que eu vou excluir. Eu encontro a palavra somente, que eu já vou excluir. E a frase aqui, olha, todas as alternativas estão corretas. Me restaram somente a letra C e a letra E. Uma das duas é correta. Só que o que vai facilitar o acerto é a sua interpretação, é a sua leitura. Todos os veículos automotores, quando em circulação, quer dizer o quê? Que ele está em movimento. Quando o veículo está em movimento, ele só ocasiona dois tipos de poluição, que é a poluição sonora, ocasionada pela buzina, sirenes, atrito do pneu com o solo, som automotivo, escapamento, e o ar, que é os gases liberados pelo escapamento do veículo, né? Então, a alternativa resposta correta aqui seria a alternativa C. Tudo certinho aí, pessoal? Muito simples essa dica de prova, né? Uau. Antes de entrar na próxima dica de prova, eu quero deixar bem claro para vocês aqui uma coisa, tá? Na aula anterior, eu passei para vocês a questão das placas. Existem as placas de regulamentação, as placas de advertência, existem as placas de indicação. Perdão aí, tá, gente? Vou repetir. Existem as placas de regulamentação, advertência e as placas de indicação. Observe, todas as placas de advertência que possuem número, eu falei para vocês que possuir número nas placas de advertência tem que ter a palavra limitado. Se vocês observarem aqui nas alternativas, eu tenho duas opções com a palavra limitado. Eu já passei essa aula aqui lá no vídeo anterior, tá? Então, limitado aqui são as palavras básicas. C, D e E já são opções incorretas, pois elas não se encaixam na alternativa. Se é limitado, agora eu só vou trabalhar a leitura visual da imagem. Observe que nesta placa há umas setinhas. E essas setinhas estão trabalhando a lateral. Quer dizer o quê? Que seria uma largura. Então, ele está vindo de largura limitada. A opção mais correta aqui seria a alternativa A. Opção correta de prova. A altura não pode, porque se fosse a altura, a setinha ela deveria ficar aqui, ó. Uma embaixo e uma em cima, tá bom, gente? Essa deveria ser a questão da altura, mas não vem ao caso aqui. Aqui temos uma placa bem parecida, olha, bem igual, só que aqui é uma placa de regulamentação. Olha só, gente, R de regulamentação. Eu disse na aula anterior que as placas de regulamentação, por sua vez, toda vez que tiver número, são placas restritivas. Elas te restringem a altura, largura, comprimento, peso e velocidade. Só que eu disse também, numa dica de prova, que sempre que tiver lá a palavra máxima, é a resposta. Então, caiu uma placa. Essa placa é uma placa de regulamentação. Se é placa de regulamentação tem número, tem que ter a palavra máxima. Ou seja, entre A, D, C, A, B, C, D e E, somente uma das 5 opções possui a palavra máxima, que seria ali a alternativa C. Marquem a alternativa C, que vocês ganham aí um pontinho garantido. Temos aqui mais uma questão de placas, que é a placa que possui aí os riscos.
Finalidade própria, proibição. Isso aí não tem erro, quem assistiu minha aula lá de placas, eu falo sobre esse assunto. Toda placa que possuir um risco, olha só, gente, toda placa que possuir um risco tem que ter a palavra proibido. Entre A, B, C, D e E, somente a alternativa A aí possui a palavra proibido, então marque aí e ganhem este pontinho. Uau. Temos aqui mais uma opção, olha só, gente, que tenha novamente um risco. Volto a frisar, tem risco, tem que ter proibido. Entre as alternativas A, B, C, D e E, somente aqui há duas opções, que é a opção C e a opção E. Então A, B e D já estão eliminadas. Só que se eu observar aqui na imagem, a imagem ela diz que é para eu virar para a direita. Então olha, vamos somar. Vire à direita. Agora você está vendo o riscozinho lá. Aquele risco vem de proibido. Então a resposta seria proibido virar à direita. Resposta C. Proibido virar à direita. Tudo bem, pessoal? Olha só. Pontinho fácil, pontinho garantido. Pontinho aí que não dá para perder em quesitos de prova. Temos mais uma dica de prova aqui que ele fala assim, olha, o trânsito em condições seguras é um direito. É um direito. C, todas as alternativas estão incorretas. A D, eu tenho a palavra apenas. E na E eu tenho a palavra apenas. Ó, eu já vou eliminar 3 alternativas. Só me restaram a A e a B. Só que quando se fala de trânsito, o trânsito em condições seguras ele é um direito de todos. O trânsito ele é do animal, ele é do pedestre, ele é do ciclista, do motociclista, do motorista. Ele é um conjunto de regras que vai fazer aí você trafegar de forma segura no trânsito. Tudo bem aí, pessoal? Vamos aqui para mais uma dica de prova. Temos aqui, olha só, uma pergunta bem interessante, né? É um bizu aí, uma dica de prova que eu falei lá no primeiro slide para vocês. Aqui vocês podem observar que tem muita opção, olha só, pessoal, passos longos. Então, olha só, vamos fazer a leitura. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando entrou numa curva. Nesta situação, ela deve, olha só, A, somar mais 15 passos longos. Isso aqui já faz com que a opção esteja correta. Passos longos já me tira ali a opção. Somar mais 20 passos, olha de novo, passos longos. C, parar a contagem, caminhar até o final da curva e recomeçar a contagem a partir dos 30 passos longos. Mais uma vez passos longos, olha só, já está errado. E D, continuar normalmente a contagem dos passos longos. Mais uma vez aqui, passos longos. Como na E não tem passos longos, que ele diz assim, iniciar novamente a contagem a partir do final da curva, uau, você aí já adquiriu aquele pontinho garantido. Muito fácil, né, gente? É questão mesmo de atenção de vocês aí, tá bom? Vamos aqui para mais outra dica de prova. Esses tipos de questões é o terror de muitos alunos. Então, o que eu posso passar para vocês aqui? Toda vez que cair uma pergunta igual essa, vocês vão tratar elas como verdadeiro ou falso. Sempre tratem essas opções como verdadeiro ou falso. Tipo assim, ó, você vai ler o comando, você vai eliminar a opção. Onde não tem opção, você vai excluir a alternativa rapidamente. Vamos fazer uma aí, olha só. Após ter causado um atropelamento, o motorista que conduziu o veículo chamou o socorro especializado para socorrer a vítima. E, enquanto aguardava o resgate, adotou os seguintes procedimentos. 1. Manteve a calma e removeu a vítima. Olha só, gente, no tópico 1 eu não posso colocar como correto, porque ele diz aqui, olha, removeu a vítima. No Código de Trânsito, você só pode remover a vítima quando ela correr risco de vidas. Só que no caso acima, ele não fala sobre riscos de vidas. Você não pode remover a vítima, certo? Então, a opção 1 ela está incorreta. Falsa. Então, se é falsa, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Sempre onde tiver a opção 1, vai estar eliminado. Entre a A, B, C, D e E, a única que tem a opção 1 aqui, olha só, gente, a alternativa C. Já está incorreta, já vou eliminar. Vamos lá para o tópico 2, olha o que ele fala. Esperou as autoridades para dar início à sinalização local e promover a interrupção da fluidez do tráfego.
Olha só o que ele fala, esperou, gente. Olha só a palavra aqui, olha, esperou. Eu não posso esperar o socorro. Quando eu me deparar numa situação de risco, numa situação de acidente, a primeira coisa que você deve fazer é isolar o local e chamar o socorro. Não esperar o socorro para isolar o local. Então, a alternativa 2 aqui, o ponto 2, estar incorreto. Então, falso. Onde tiver nas opções tópico 2, vai estar incorreto. Tem tópico 2? Tem, tá aqui, ó, 2 e 3, está errado. Na B não tem, na C 1 e 2 já foi eliminado, 3 e 4 não tem e 3 também não tem tópico 2. Então vamos seguir aí. Lá no tópico 3 ele fala, isolou o local, sim, do acidente e evitou a presença de curiosos. Muito bem, tópico 3, correto. Tópico 3, verdadeiro. Se o tópico 3 é verdadeiro, quer dizer o quê? Que onde não tem o tópico 3, está eliminado. Entre a B, D e E, a única opção que não tem o tópico 3 aqui, olha só, gente, é a letra B. A B não tem 3, então automaticamente já está errada. Só me restaram duas opções. Ou é a letra D ou é a letra E. Vamos concluir a leitura. Interrompeu a fluidez do tráfego e obrigou os pedestres a ajudar. Olha só, gente, obrigar é uma coisa muito forte, tá? Ninguém é obrigado a nada, você ajuda se você quiser, tá bom? Claro que tem a questão do Código Penal, omissão de socorro, etc e tal, mas essa questão aqui, ela tá muito desconexa. Você não pode obrigar aí os pedestres a ajudar, tá bom? Até porque tem aquela questão de integridade. Eu, primeiramente, vou visar sempre a integridade. E é o que eu sempre passo para vocês aí, meus alunos, tá? Integridade em primeiro lugar. Nunca, jamais deve obrigar alguém a fazer o que ela não queira, tá bom? Então, está incorreta. Onde tiver tópico 3, onde houver o tópico 4, vai estar incorreta. Entre D e E, a única que possui aí a opção 4 seria a alternativa D e a mesma está incorreta. Ou seja, a única alternativa que me restou foi a alternativa E e ela já está correta aí, como vocês podem ver. Olha só, gente, nós não concluímos a leitura. Se vocês perceberem, eu não li o tópico 5. Olha como foi fácil achar aí a opção, né? Eu li o tópico 1, 2, o 3 e o 4 e já achei a resposta sem concluir a leitura da pergunta. Qual é o erro de vocês? Vocês cometem muito erro, tipo de, eu vou ler a pergunta toda, quando eu chegar no final, eu vou achar a resposta. Só que quando tu chega no final da pergunta, você já esqueceu o que estava no tópico 1, tópico 2 e no tópico 3. Então, adotem o método de verdadeiro e falso. É certeza de que você vai aí conseguir a aprovação. Vamos ler o tópico 5 só para ver se está correto ou não. Olha o que ele diz. Discutiu sobre a situação e deu ordens. Olha só, gente, ordens aos socorristas do resgate. Olha só, ordens aos socorristas. Pelo amor de Deus, né, gente? Você é apenas ali um cidadão cumprindo com o seu papel. Você não pode dar ordens ali aos socorristas, certo? Então, tópico 5, incorreto, concretizando aqui a alternativa aí como verdadeiro. Para finalizarmos aí essa aula, dica de prova, vamos para o nosso último slide. Olha só o que ele fala. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. 1. Reduzir alguns riscos. Sim, verdadeiro, gente. Vamos adotar aqui, ó, verdadeiro ou falso. Sim, primeiros socorros, ele tem como no intuito reduzir alguns riscos. Quer dizer o quê? Que onde tem a opção 1 é correto e aonde não tem a opção 1 é incorreto. No A não tem opção 1, então estar incorreto. Na opção B não tem tópico 1, então também estar incorreto. Observem bem, tá? Na C, na D e na E, opa, olha aqui, gente, bacana. Na letra E também não tem aqui, olha, o tópico 1. Então eu vou eliminar a alternativa A, B e a E. Olha só como é importante ficar atento aí. A, B e E já está incorreto. Só me restaram a alternativa C e a alternativa D, pois as mesmas possuem o tópico 1. Se vocês observarem também, aqui eu tenho uma palavra, olha só, o apenas. Não vão, tipo, de cara marcar a letra D aqui. Muita gente já viria e marcaria a letra D. Porque o professor Tony falou que se eu eliminar o apenas, eu já vou achar a resposta. Não, não é assim.
Se você está prestando atenção no vídeo, no início da aula eu falei que você só vai eliminar o apenas, o somente e exclusivamente quando ele vier no início da alternativa. Tipo assim, ó, apenas 2. Aí você iria automaticamente eliminar. 90% das perguntas que vêm apenas no início é incorreto, tá? Mas pode ser que você ache alguma correta ali. Então, 2 apenas pode ser que esteja correto normal, gente. Então vamos concluir a leitura aqui, ó. Tópico 2, diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Veja, eu grifei a palavra precisão. Ninguém na face da Terra consegue olhar para uma pessoa e dizer para ela o que ela tem, só de observar. Como você precisa de um equipamento que te auxilie a descobrir quais foram os problemas com aquela pessoa acidentada. Então, onde houver o tópico 2, vai estar falso. Entre a C e D, só uma possui o tópico 2, que é a alternativa D. Olha aqui, 1, 2 e 3, então a alternativa D já está incorreta. Veja, eu nem terminei a leitura e eu já achei a resposta. Mas vamos ler aí só para ter certeza daquilo que eu estou falando. 3. Prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito. Prestar auxílio inicial a um acidente de trânsito. As ações de primeiros socorros estão citadas em... Sim, gente. Uma pessoa que, por sua vez, quer prestar ali socorro à vítima, ela deve ver ali a questão inicial. Até mesmo antes de fazer a ligação para o CIODES, para identificar o local, para identificar o acidente, você precisa saber o que de fato ocorreu. Você precisa saber se aquelas pessoas estão mortas, você precisa saber se aquelas pessoas estão conscientes, se elas estão sentindo ali algum membro. Você deve conversar com a pessoa. Essa aula sobre primeiros socorros nós já trabalhamos, tá bom? Então fiquem atentos aí a estas dicas, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula ela vai trazer para vocês aí uma série mesmo de ajuda, tá bom, gente? Então, o que eu peço para vocês é que vocês compartilhem este vídeo, que vocês coloquem aí nas suas redes sociais, chamem os amigos e não esqueçam, tá? Está procurando um centro de formação de condutores? Venha para a Autoescola Fênix, a autoescola que mais aprova no estado do Amapá. Venha fazer parte dessa família. Estou lhe aguardando. Muito obrigado por tudo, tá, pessoal? Não esqueçam de comentar, dar o seu joinha, isso ajuda bastante na aula. Valeu, tamo junto!